Começando, então, com relação à nossa linda arte. Eu acho que eu tenho, assim, no trabalho que eu faço dentro da cenografia e da arte, eu tenho uma certa assinatura, assim, que as pessoas já me falaram, que é uma coisa que tende a ser um pouco over, ela tende a ser um pouco enferrujada, suja, gasta, com muita vivência. E apesar dele ser um futuro, porque a gente está falando de um mundo distópico, eu chamo ele de um futuro antigo. Pois é, achei bem bacana esse conceito. E assim, lá no início, assim, eu pirava muito em cima desse conceito, eu deixei isso um pouco de lado. Mas eu achei que, tipo, era como se quase uns 100 anos atrás a gente tivesse seguido por outro caminho e a gente não tivesse todas as tecnologias que a gente tem hoje, sabe? Então, assim, eu tenho 3 grandes referências com relação à arte para esse filme, sabe? Esse é um filme que eu acho que ele lê um pouco dramático, assim, ele tem um certo peso. Eu vou querer ir contra isso, tanto na sonoplastia, quanto em algumas escolhas de ação de atores, em algumas expressões, em jeitos que eles falam. Eu quero muito tentar trazer o humor dentro desse horror que é esse mundo. E eu falei isso pro Rodrigo ontem, que está cuidando do som, assim, o que você puder pensar de sonoridades que tragam de alguma forma o humor, eu estou muito aberta a isso. E eu te digo a mesma coisa, sabe, Isabela? O que a gente puder pensar desse mundo, assim, que traz algum tipo de oportunidade de coisa, assim, e daí voltando à minha grande referência é o filme Brasil, do Terry Gilliam. Então, que ótimo que você falou desse filme. Eu fiz uma listinha, assim, de uns filmes que eu falei, preciso rever algumas coisas, e o Brasil foi um dos primeiros que eu... Que tesão! Que tem bem essa cara, né? De abrir as paredes, assim, você tem módulos de paredes que ele vai lá e desparafusa e de repente cai um monte de cano, assim, são coisas tão geniais, sabe? Eu gosto tanto disso. A questão da claustrofobia também, do espaço. Mais moderna, né? Porque eu fico pensando que talvez tenha que ter um contraste, assim, entre esses props que são super high-techs com o cenário que está parado no tempo, né? Parado, assim. Eu já pensei numa coisa hiper, assim, streamlined, assim, super minimalista, mas também não sei se é por esse caminho. Eu juro que eu não sei para te dizer. É uma coisa que eu acho que a gente pode ir descobrindo, assim, à medida que a gente for fazendo a pesquisa. Mas, de repente, isso que você falou é bem bacana, sabe? Tipo, o contraste de algo que está parado no tempo, que é o prédio, com essas TVs e os inaladores, esses módulos que se encaixam, assim, e que tem uma cara mais moderna. Dá uma pensada, é o Blade Runner 2049, você viu? Você vê que é um design do apartamento assim, meio futurista, mas que está ali meio parado nos anos 60, 70, sabe? Isso é muito legal de brincar. Porque se você está fazendo uma crítica à sociedade, e é uma sociedade que ela está completamente destruída como sociedade, e você ter uma divisão por casta na questão, inclusive, de moradia, é uma coisa que pode chocar e você virar e dizer, desculpa, mas a gente já faz isso. Na China não é diferente, ou seja, praticamente 2/3 da população mundial já é dividida por uma questão social, racial, abrindo a possibilidade de discutir mais ainda a questão de como essa sociedade se comporta no futuro. Aí você está pensando em fazer tudo em estúdio, né? A maioria dos filmes tem que ser estúdio, né? Eu acho que sim. Porque é tão específico, né? Você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais liberdade, pode ser mais caro em relação a algumas questões estruturais, mas eu acho que te dá uma segurança de você ter um set mais tranquilo. Entendi. Eu acho que a gente não precisa fechar essa questão agora nesse momento, mas assim, eu acho que, por exemplo, esse apartamento dela e o corredor, acho que seria cenário mesmo, porque se a gente fosse para uma locação, teria que fazer tanta
interferência de cenografia. O que eu assim fiquei pensando que na verdade me preocupa mais assim em termos de realizar, né, é essa questão da rua, né, aquelas cenas de rua assim com um monte de gente nesse futuro distópico, todo, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um projeto que a gente pode pensar também que a gente vai ter muita coisa em pós-produção, né? Pode fazer composições, assim, sabe? De arte e algumas coisas já pensar que é pós-produção. Então, o ideal é você deixar aberto e deixar claro que você pode filmar esse filme em qualquer lugar, porque ele não está baseado em lugar nenhum. É um ambiente que você está criando. Eu gosto de tudo mais sujo, cara. Eu também. Não vejo nada branco nesse filme. Pode ser uma locação, né? Assim, que seja... Pode ser uma locação tipo galpão. Mas que seja em ruínas, assim, sabe? Eu imagino uma coisa que... No caso específico, para pensar, vamos construir tudo ou vamos utilizar o que já existe? O que eu estou pensando aqui é muito arquitetonicamente, né? A gente traz na arquitetura a ideia de cidade absurda que a gente está pensando. Pode ser? A gente compartilhar a página de Production Design. Pode, lógico. Fotos da Isabela e de repente é um lugar que a gente já vai colocando, você também tem acesso e fica mais fácil. Já manda agora por e-mail, que daí ela fica com o direito de editar a pasta, não tem problema. Então é isso, gente. Adorei nossa primeira reunião, muito grata a vocês, mulheres maravilhosas do nosso audiovisual. E vamos que vamos, né? Isso aí. Tem muito trabalho.